Então, Evandro, por favor. Vamos lá, esse é um tema mesmo espinhoso. Eu acho que ele só faz sentido se a gente tiver, de fato, a manifestação do público. A manifestação do público é importante para fazer as provocações necessárias para que a gente possa refletir todo mundo aqui em conjunto a respeito de uma matéria da Veja que eu considero como estapafúrdia. Estapafúrdia por quê? Não se trata de uma entrevista, né? Obviamente. Entrevista é quando você tem um repórter, um jornalista, um interlocutor fazendo perguntas a uma determinada pessoa que as responde dentro de um contexto e aquilo gera, de uma maneira minimamente platônica, um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Não é isso que se vê nesse trabalho jornalístico, se é que a gente pode chamar assim, né? O que a gente vê são afirmações esparsas do próprio ministro, contextualizadas dentro de frases soltas que não são nem perguntas, são interpolações, né, da própria revista a afirmações pontuais, com revelações, digamos assim, um tanto quanto estarrecedoras a respeito de um período do início do governo Bolsonaro, que desagou nas manifestações de rua do dia 26 de abril. Né? Foi um domingo. Foi 26, Paulo? 26 de abril. As manifestações de peso foram as do dia 26 de maio, na verdade. 26 de maio. Né? Exato. Então, o que acontece ali? Eu li todas as observações do ministro na entrevista. Parece que o texto, de fato, é dele. Ele produziu o texto. Ele, enfim, com os auxílios que lhe são, que lhe estão às mãos, né, ali, com seus auxiliares de gabinete, etc., ele produziu um texto muito bem concatenado, texto bem escrito, né, a respeito de uma descrição pretérita do que foi aquele período, né, de março a maio, né, do início desse ano. Minha primeira observação a respeito disso é um trecho em que ele afirma que é absolutamente normal que em início de governo um presidente da República seja questionado. É o oposto, isso não é verdadeiro. A gente sabe que todo presidente em início de governo tem lá os seus 100 dias, né, de tolerância, de paz, né, a imprensa deixa de atacar, a oposição não age durante os 100 primeiros dias da maneira como costuma agir. Até Dilma Rousseff, que foi eleita de uma maneira muito controversa, ela conseguiu esses 100 primeiros dias de governo, conseguiu uma certa tolerância no seu início de governo, né? Os seus problemas começam a ocorrer muito depois. Quando a Operação Lava Jato já começa a tomar corpo e etc., isso começa a ficar próximo do Palácio do Planalto, e aí a coisa realmente fica insustentável para Dilma naquele momento do Bessias, né, em que aí tem o envolvimento direto do Lula com o governo Dilma, tentando emprestar, de certa forma, a Casa Civil como refúgio para ele. É ali que a coisa complica, né, para o governo Dilma. Mas, de fato, o governo Dilma teve 100 dias de trégua, né, e ele, em um determinado momento, disse que isso é normal, e não é verdade. Isso não é normal. Os ataques que o governo Bolsonaro passa a sofrer a partir do dia 2 de janeiro foram constantes, todo dia. A imprensa, assim como a oposição, assim como o Centrão, os isentões, o próprio judiciário e etc., em rodízio, espezinham qualquer tipo de evolução política a respeito do que vinha ocorrendo no início de governo. O governo nunca teve paz, de modo algum. Me lembro bem daquele período. Foi um período que começou a ser feita uma pressão completamente desvinculada de qualquer elemento fático, não havia fato nenhum, eram criados factoides diários. A gente teve aquele problema do Bebiano, e, enfim, os ataques eram constantes, a tentativa de infiltração no governo era absolutamente constante,
e aí as ruas acabaram dando uma resposta e isso foi amenizado. Qual a leitura que eu faço disso? Acho que o Toffoli ele quer apagar da história, criar uma narrativa de que tudo que aconteceu depois daquelas manifestações de rua decorrem da intervenção de bastidores dele. Então, ele quer chamar um protagonismo, de certa forma, joga sombra no que de fato aconteceu, né, nos meses de abril e maio. Se bem me lembro, essas manifestações de rua, elas foram tratadas com desdém, até pelo pessoal de centro, inclusive lá pelos tradicionais organizadores, né, de movimentos de rua, como, por exemplo, o MBL, foi tratado com desdém, até alguns deputados do PSL, não vou citar nomes aqui, eles sabem quem eles são, se manifestaram contrários à possibilidade do povo dar suporte ao governo Bolsonaro nas ruas. Logo depois foi constatado o sucesso desse movimento, esses deputados aderiram a posteriori, né, à manifestação. Então, a leitura que eu faço é que está tendo uma reconstrução histórica, uma criação de narrativa que não é verdadeira e que não corresponde 100%, não adere 100% à realidade. Ele traz ali elementos de bastidores. Eu dei uma entrevista recentemente, inclusive antes de sair essa matéria da Veja com essas observações do Toffoli. E a entrevista deve sair aí proximamente, enfim, não vou dar spoiler, vocês vão ver aí a entrevista. No curso da minha entrevista, eu chego a afirmar que a gente não vive mais um estado de normalidade das coisas. O Brasil não está operando o Estado de Direito no seu funcionamento normal e adequado. O que é que eu tenho visto aí? No ano de 2019, a gente teve durante um bom período uma atividade pautada pelo ativismo judicial. Hoje a gente não vê mais um ativismo judicial, porque o que a gente tem visto é o Supremo Tribunal Federal, de fato, cruzar certas linhas que retiram o Brasil de um estado de normalidade plena. A gente não está vivendo um estado de normalidade plena. Eu acho que, de tudo que a gente viu ultimamente, e os exemplos são inúmeros, Paulo, Otávio, são inúmeros, a gente tem muitas coisas aí para debater a respeito disso. A censura cruzou aquele inquérito absolutamente esquisito que é tratado nessa matéria da Veja, né, aquele inquérito de ficar investigando e perseguindo pessoas. O Supremo Tribunal Federal está legislando a látere do poder legislativo brasileiro, e ele está atuando como poder executivo, inclusive mandando reabastecer navio iraniano, revertendo decisão de se enxugar o Estado. O Bolsonaro vai lá, extingue conselho, eles mandam o conselho voltar. Quer dizer, o poder judiciário está dando a última palavra em várias matérias e ele está inclusive pautando o poder legislativo. Então, essa usurpação de poder por conta do Supremo Tribunal Federal leva o Estado brasileiro a um estado de anormalidade. Assim, é a atipicidade e a anormalidade. Até então, eu não sabia de certos detalhes, né? Quando eu dei essa entrevista para um outro veículo, não sabia desses detalhes, como, por exemplo, esse detalhe que me espantou demais. E, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, dá a última palavra a respeito de uma intervenção militar, a revelia do governo Bolsonaro. Isso é gravíssimo, né? Então, qual a leitura que eu acabei fazendo naquela entrevista, e antecipo aqui no Crítica Nacional, enquanto aquela entrevista não sair, antecipo aqui no Crítica Nacional. Hoje a gente vive um estado de anormalidade democrática, e esse estado de anormalidade democrática, ele tem todas as características de que o Supremo Tribunal Federal deu, de fato, um golpe de Estado. A gente vive hoje um estado de anormalidade, né? O Supremo Tribunal Federal exerce um poder que não lhe é conferido pela Constituição. A Constituição não dá
esse tipo de mandato para investigar, para determinar se pode usar as Forças Armadas ou não pode. Isso aí não existe, não cabe a um juiz de direito fazer esse tipo de coisa. Então, a leitura que eu acabo fazendo, Paulo, é que a gente sofreu um golpe de Estado e que nos bastidores essa manifestação de usurpação de coroa, né, que o Toffoli passa o recibo disso, nessa matéria da Veja, ele passa o recibo de que a coroa foi usurpada. Ele que dá a última palavra nos assuntos. Isso vai muito além daquela moderação que a gente tinha falado. O judiciário está fazendo papel de poder moderador, quer dizer, parte do ativismo é quando o poder judiciário exerce o papel de poder moderador, mas isso não é poder moderador. Isso é o exercício do poder em si, sem qualquer moderação. Poder imperador. Oi? É o poder imperador. Exato, ele impõe de cima para baixo, ele dá a última palavra. Ele pode até dizer, vocês podem fazer a reforma da Previdência que vocês quiserem, e que o Supremo pode... E a gente vai lá e derruba, a gente vai lá e costura, a gente vai lá e diz que determinado trecho da reforma não está de acordo com os desígnios da Constituição. E não adianta dizer que não dá para entrar com ação direta de inconstitucionalidade ou com qualquer medida de constitucionalidade concentrada contra a PEC ou contra a emenda constitucional. Já tem precedente da Suprema Corte em que eles fazem isso. Quer dizer, no tempo do ativismo, eles já estavam fazendo isso. A gente já passou do tempo do ativismo. A gente não está mais em um universo de ativismo. A gente já está em um universo, enfim, de poder constituído, de uma nova ordem que está aí, em que o Supremo Tribunal Federal dá os desígnios do país. Então, por exemplo, a gente pode imaginar aqui a eternidade, um sem fim de fatos ou situações. Pode imaginar todo fato ou situação possível. O Eduardo Bolsonaro na embaixada dos Estados Unidos. A quem cabe dizer se ele vai ou não? Ao Supremo Tribunal Federal. Imagine o seguinte, a gente pode, num determinado momento, ter lá uma discussão no Senado e, enfim, o nome dele é rejeitado. Será que eu posso judicializar essa questão? E se eu judicializar essa questão com uma liminar do Toffoli, essa liminar do Toffoli vai valer em cima daquilo que o curso normal das coisas costuma determinar? Qual é o curso normal das coisas determina esse tipo de coisa? Quem tem a última palavra sobre isso é o Senado, né? É isso que está escrito na Constituição, é assim que a gente vem praticando. Mas se eu judicializar isso, o seu Toffoli lá, o ministro Toffoli, de maneira individual, pode dizer que o Senado, sei lá, cometeu alguma ilegalidade e ele mesmo diz que a rejeição é inconstitucional, por isso ele deve ser aceito como embaixador e etc. Quer dizer, o Poder Judiciário pode intervir nessa decisão? Pode, ele pode tudo. É isso que ele está falando na entrevista dele na Veja. E imagine o contrário, o próprio Senado aceitar, e se ele achar que não tem que ser, alguém judicializa essa questão e ele simplesmente vai lá e determina qual é o curso disso. Né? E assim, a gente pode falar de inúmeros detalhes. Daqui a pouco, a gente fala de Lava Jato. Mas assim, de maneira ampla, o que eu vejo é a constatação, é uma declaração pública de que foi dado um golpe de Estado em algum momento, esse golpe está em curso, a gente hoje vive uma situação de anormalidade constitucional, em que o Supremo Tribunal Federal passa a ser, digamos assim, a principal autoridade da República, não mais o presidente da República, não mais os poderes isoladamente, mas existe um poder que fala acima dos demais. Esse é o recado, essa é a mensagem que ele passou naquilo que eu não considero uma entrevista para mim é outra coisa, tá? Aquilo lá é um texto que foi produzido e encaixado e interpolado, quero acreditar que algum repórter interpolou aquelas observações, né? Então, de certa forma, aquilo é como se fosse um statement, né? Como a gente diz nos Estados Unidos, é um statement. E o cara fatiou em forma de entrevista, mas ele escreveu e fatiou, pôs uma pergunta no meio lá.
Nem tem pergunta. Se você for observar bem, Otávio, não tem pergunta. Não tem sequer ponto de interrogação. É feita uma afirmação, e aí em negrito, e depois vem uma afirmação entre aspas. Uma afirmação em negrito, uma afirmação entre aspas. Quer dizer, uma matéria em que vão se jogando fatos, ou seja, é uma declaração de fatos que a gente não sabe se ocorreram ou não, de bastidores, em que ele determina e declara de maneira expressa, ao meu ver, a minha leitura, eu posso estar equivocado na forma com que eu li, ou posso ter ultrapassado a minha leitura, acho que de leitura eu entendo, é só olhar aqui atrás, enfim, vivo bastante disso, mas a leitura que eu fiz é que ele deu um golpe de Estado e apresentou ao público, digamos assim, a declaração do golpe que foi dado, e ele simplesmente está sinalizando. Quem manda nesse circo aqui sou eu mando nesse circo. É isso que eu extraí ali das entrelinhas. Só que, para mim, uma preocupação que ficou bastante premente é que ele está dizendo que a posição dele, como autoridade máxima da República Brasileira, é objeto de um pacto havido entre ele, presidente Jair Bolsonaro, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quer dizer, ele fala expressamente que houve um pacto e que nesse pacto foi transferido o poder para ele, Toffoli. Ele fala isso com todas as letras. Quer dizer, foi dado um golpe com o consentimento da classe militar, com o consentimento do presidente Jair Bolsonaro, com o consentimento dos respectivos presidentes de casas, das câmaras, e inclusive mediante a sapiência, conhecimento e apoio dos partidos da base, porque ele mesmo sugere que logo após esse pacto, a reforma da Previdência foi aprovada com facilidade, as coisas começaram a se ajustar, e etc. Quer dizer, ele mesmo diz que ele liderou um pacto do qual ele sai o presidente da República de fato do país. É isso que está escrito nessa matéria. A chegada do Sérgio Moro no Ministério, quer dizer, o Bolsonaro optou por, exatamente como saiu na fita hoje, né, do PCC lá, o Bolsonaro fez uma opção: eu não vou me intimidar diante da bandidagem. E a bandidagem institucional, tá? Essa que está lá, permeada no establishment político. E chamou o Moro. Colocar o Sérgio Moro, a gente pode não concordar com todas as visões do aspecto se o Moro é conservador, não é, ele não é uma pessoa claramente conservadora, mas do lado, o simbolismo de colocar ele como ministro significa: vou combater a corrupção de qualquer jeito. Porque eu peguei o juiz que botou vários políticos na cadeia, agora é ministro, e é o chefe da Polícia Federal. Então, vou pôr ele aqui e vou dar carta branca para ele seguir em frente. Só que a Lava Jato não tem mais para onde ir que não seja na classe política agora. Já sabemos quem são os empresários. Todos eles, os grandes heróis da época do governo PT, estão todos indiciados, presos, denunciados. É o Eike Batista, é o Marcelo Odebrecht, os homens mais ricos do Brasil, na era PT, estão todos já estão expostos, já estão condenados ou respondendo processo. Aonde que a coisa parou? Parou na classe política. E não é só na classe política, é na classe política e nas castas ali de Brasília, que tudo leva a crer que tem gente do Supremo envolvida nisso. Então, para mim, o Supremo foi forçado, os juízes do Supremo foram forçados a ir para esse extremo. Eles deixaram de agir de forma furtiva, né, de forma assim, saíram do ativismo e foram para o escancaramento. Tudo me leva a crer que a Lava Jato hoje não tem mais para onde ir se não for para ir em cima deles. Entendeu? E essa história das gravações desnudou a coisa. Porque eles estão loucos para saber o que tem naquelas fitas, porque eles sabem que o deles está comprometido por aquelas gravações, por aquelas transcritos. E que provavelmente o Sérgio Moro já sabe, porque na atribuição da Polícia Federal, ao fazer aquela investigação, foi aprender esse material. Entendeu? O Sérgio Moro não pode usar isso de forma legal. Mas que ele pode ler, ele pode. Ele é chefe da Polícia Federal, não é, Evandro? É isso aí. Ele tem o dever de se inteirar da investigação. A atribuição é dele. Certo? Você é o chefe da Polícia Federal, você tem o dever de pedir relatório
e olhar tudo que você está investigando, né? E ele fez um anúncio que ele não precisava fazer. Ele mexeu com os caras, ele falou, vou descartar as mensagens. Ele não precisava falar isso. Você concorda? Uhum. Para que ele precisava declarar que vou descartar as mensagens? Aquilo foi um cutucão que ele deu. Porque ele já tinha lido, eu já tinha tido acesso, assim, eu já sei o que eu preciso saber, agora eu posso descartar as mensagens. Aquilo deve dar muita pista para ele iniciar várias outras investigações. Uhum. Ele não pode colar isso num processo, falar, tá aqui porque isso foi obtido de forma ilegal. Mas ele pode, agora esse é fulano aqui, chama o cara da delegada, fala, investiga esse cara. Começa a seguir ele, começa a ficar de olho nele e tal, né? Então, no momento que ele falou, vou jogar essas gravações fora, isso levou o pessoal do Supremo à loucura. Subiu o nível da tensão ali. Para mim, isso foi claro. Aí, eles partiram para isso. Por quê? Para eles, o fato do governo ser o governo Bolsonaro e o ministro ser o Moro, já era um risco para a classe política. Então, sempre que eles sentirem uma oportunidade, vão tentar derrubar o presidente. Sempre. Em maio, não deu certo, porque o presidente tem muita popularidade, eles resolveram não encarar o problema do que seria o povo na rua de verdade, para protestar contra a usurpação do poder do presidente legítimo. Entendeu? Foi a primeira vez em toda a história, entendeu? Eu acompanho manifestação desde 2013. Todas elas, naquela época, eram para protestar contra o governo. Que a gente queria tirar o PT, depois tirar o Temer, né? Agora, nós enchemos a rua com 1 milhão de pessoas a favor do governo. Isso nunca aconteceu, entendeu? Na história da nova República. Quer dizer, a maior manifestação que a gente tinha tido antes de 2013 foi a Diretas Já, que foi totalmente aparelhada, né? Foi totalmente aparelhada. O Franco Montoro liberou as catracas do metrô aqui em São Paulo de graça, entendeu? Você tinha ajuda dos governos estaduais, já era do MDB, já era uma oposição ao governo, certo? Então, é a primeira vez que nós temos manifestações espontâneas de 2013 para cá. E dessa vez, espontânea a favor do governo. Então, isso foi o pilar que sustentou o presidente. E aí, o Toffoli, talvez, como o Evandro falou, fazia parte desse plano dele, tentar participar daquele complô para derrubar o presidente. Não deu certo. Ele agora está posando, na minha opinião, isso é a minha opinião, está posando não, ele virou, eu tô só aqui, eu que garanti aqui a permanência do presidente e tal. Mas, cá entre nós, por ele, se pudesse sumir com o Bolsonaro e com o Moro, ele ia se juntar com os caras para apertar o botão e sumir com os dois, entendeu? Tipo, fazer viajar, fazer muda de dimensão, como se fosse outro presidente. Então, essa é a leitura que eu faço. A leitura que eu faço é, eles estão com a água batendo no pescoço aqui para chegar e desesperou ali já, desde que o Moro entrou, estão desesperados ao extremo agora, a ponto de proferir sentenças, essas que não existe razão para você proferir certas sentenças que eles estão proferindo. A não ser, claramente, estão se protegendo. Portanto, a Suprema Corte, até dentro do Judiciário, ela já se tornou, digamos assim, praticamente um ente paraestatal, ou supraestatal. Ela está acima do Estado como um todo, ou a látere do Estado, paralelamente ao Estado, informando como os poderes devem, de certa forma, atuar. O Supremo Tribunal Federal está interferindo em como o Legislativo tem que atuar, está interferindo em como o Executivo tem que atuar, e está interferindo, inclusive, como as instâncias inferiores do Poder Judiciário devem atuar, mas aí dizendo, não do ponto de vista da sua competência, completamente fora da sua competência, como instalar inquérito para censurar a revista, dizer que fulano não pode ser investigado porque ele está investigando um juiz, ele está investigando promotores, quer dizer, esse tipo de coisa não pode, de certa forma, ser aceito pela população e por outros membros de poderes que querem agir corretamente. Então, eu dou aqui duas sugestões, Paulo. A primeira sugestão é sem vá às ruas. O pessoal tem que ir às ruas. A segunda sugestão é o que eu chamo de solução Renan Calheiros. Sabe o que é a solução Renan Calheiros? Você lembra quando teve uma decisão
contra o Senado, que o Toffoli foi lá, se não me engano foi o Toffoli, não me lembro quem foi. Nós, no Crítico, nos manifestamos naquela decisão e fomos criticados por isso, mas mantivemos a posição, porque o Renan, naquela época, naquele momento, não fez correto. Né? Ele foi lá e falou, olha, essa situação aqui, ela é contrária à Constituição, não vou cumpri-la. Ele foi lá e pegou a decisão do Supremo Tribunal Federal e fez assim, ó, rasgou, jogou no lixo e falou, eu vou tocar a sessão do Senado aqui do jeito que está previsto no regimento interno do Senado e, enfim, não estou nem aí. Eu acho que as pessoas têm que começar a se utilizar mais da solução Renan Calheiros, sabe? E a solução Renan Calheiros é o seguinte, bom, tem que abastecer o navio iraniano, mas com base em quê? Com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vou abastecer. Não vou cumprir essa decisão. Eu não tenho que cumprir, porque essa decisão extrapola dos poderes constitucionalmente legítimos. Ela está fora, ela está à látere das ordens que o sistema permite que sejam emanadas. Isso não é desobediência civil, tá? É diferente de desobediência civil. A desobediência civil, ela parte do pressuposto de que você tem uma ordem legítima e que você vai confrontar a ordem legítima. O que eu estou dizendo é que essa ordem é ilegal, inconstitucional e ilegítima. Portanto, não cumprir essa ordem é cumprir a lei e a Constituição. O pessoal tem que tomar consciência de que as pessoas só devem fazer ou deixar de fazer as coisas em virtude do que está expressamente previsto em lei. Quando alguém vai lá e, de certa forma, começa a passar ordens, um ar de legitimidade, dizendo, você tem que cumprir isso aqui, o próximo passo é a gente começar a montar campo de concentração e separar as pessoas por raça, tipo, categoria, e mandar para o campo de concentração, porque um maluco teve a ideia de dizer que você tem que cumprir isso. Você tem que chegar num determinado momento e falar, não vou cumprir isso. Não vou cumprir, porque o próximo passo aqui, enfim, eu começar a cumprir ordens que consolidam uma ordem, uma situação paraestatal. É disso que a gente está falando. Então, duas coisas. A praça é do povo como o céu é do condor, tem que ir mesmo, e dizer o que quer. Tem que ir para a praça e dizer o que quer. Em segundo, nessas situações absurdas e extremadas, as pessoas têm que começar a colocar a chamada solução Renan Calheiros. Tem que chegar e falar assim, parceiro, aqui não dá. Aqui você cruzou uma linha. Aqui não dá. Não vou cumprir essa ordem. Simplesmente não vou cumprir.